aqui é Mariana, do canal Vale de Minas. Estamos hoje dando continuidade ao nosso projeto de conhecer um pouco mais sobre as cidades do interior de Minas Gerais. Estamos aqui hoje com a Helena para falar um pouquinho sobre Carvalhos. Carvalhos é uma cidade do interior de Minas Gerais, com pouco mais de 4.000 habitantes, situada no sul de Minas, a aproximadamente 400 quilômetros de Belo Horizonte. Helena é aluna de História Licenciatura pela Universidade Federal de Ouro Preto e também moradora de Carvalhos. Então, Helena, primeiramente eu gostaria de te agradecer por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda ao canal. Oi, Mariana, o pessoal que está assistindo o nosso vídeo. Eu que agradeço, Mariana, por a oportunidade de estar aqui com você, mostrando um pouquinho da história da minha cidade para as outras pessoas que não conhecem, porque é uma cidade muito pequena. Eu acho muito interessante a ideia desse teu canal, de poder divulgar, de mostrar a importância dessas cidades. Então, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui participando. Que é isso, eu que agradeço. Mas então, Helena, eu gostaria de começar sabendo sobre o seguinte: Carvalhos tem um nome muito interessante, né? Um nome diferente. De onde surgiu esse nome da cidade? Então, Mariana, dentro do que a gente conhece, existem duas possíveis versões da origem do nome da cidade. A primeira e mais conhecida, assim, é porque, por meio das documentações, a gente sabe que uma mulher chamada Maria Joaquina de Carvalho doou 10 hectares das terras da sua fazenda para a construção de uma capela em devoção a Nossa Senhora Aparecida, porque ela era muito devota à santa. Então, nesses 10 hectares, em 1888, foi construída essa capela. Porém, essa capela era muito longe da sede do distrito, de onde era a sede da Sesmaria. E como ela doou 10 hectares, que era bastante terra, e fez a capela, as pessoas começaram a construir casas em volta dessa capela. Porque como ela doou para a santa, as pessoas acreditavam que, já que a terra é da santa, todo mundo pode construir lá. Então, as pessoas começaram a construir as casas, o comércio, e a cidade começou a se desenvolver nessa terra, que hoje é mais ou menos, esses 10 hectares, corresponde a todo o centro da cidade atualmente. Que também foi onde foi construída a estação de trem, o cartório, os correios e todo o restante das coisas que a cidade precisava ter. Então, a cidade se desenvolveu nessa terra da Dona Maria Joaquina. E também tem outra versão que as pessoas contam, que os pedreiros que construíram a igreja também tinham o sobrenome Carvalho, porém não eram da mesma família que a Dona Maria Joaquina. Então, algumas pessoas falam que foi por causa dela ou por causa dos pedreiros, e também pode ser em homenagem aos dois. Então, essas são as duas versões da origem do nome Carvalhos para a nossa cidade. Entendi, muito interessante, né? Que a gente vê como que as coisas vão acontecendo e vão sendo ligadas e vão fazendo parte da história de um lugar, né? Assim Sim. como a gente viu nos séculos passados, nas origens das cidades, essas grandes famílias tinham muita influência, né, na construção das cidades. Eu pesquisei um pouquinho a respeito e eu vi que Carvalhos é uma cidade relativamente nova, né? Tem apenas 71 anos. Você pode falar como que ocorreu esse processo de emancipação da cidade? Sim, Carvalhos, por muitos e muitos e muito tempo, foi distrito de Aruoca. Aruoca é a cidade vizinha aqui, que também é bem pequena, que tem cerca de 6.000 habitantes. E Carvalhos pertencia a ela. Mas os primeiros registros que a gente tem de pessoas habitando o território que hoje pertence ao município são de cerca de 1744, que foi pela Carta de Sesmaria, doada a Antônio Correia Lacerda, que construiu a sua casa, onde hoje é a zona rural, e essa casa caiu há poucos anos. Então, até pouco tempo atrás, a casa ainda estava lá. Porém, isso foi muito, muito, muito tempo antes da emancipação. Então, a cidade passou por um longo processo de desenvolvimento e de crescimento antes de realmente se tornar um município independente. E também, da mesma época dessa Carta de Sesmaria, a gente tem registros, documentos, citando nomes que são conhecidos até hoje, como, por exemplo, o nome das serras, o nome do rio principal que corta a cidade, que é o Ribeirão dos Franceses, que possui esse nome,
porque acreditam que franceses moraram aqui antes, muito tempo antes da emancipação, só que não tem documentos que comprovam isso, que provavelmente foi na época que os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro. E acreditam que esses franceses moraram aqui porque tem um povoado chamado Distrito do Francês, que provavelmente era fazenda de algum francês, e o Rio Francês. Então, demorou muito tempo até a cidade se tornar independente. E esse processo de emancipação não partiu de um movimento popular para poder conseguir que a cidade se elevasse a município, mas sim por uma briga política entre a UDN e o PSD, que eram os dois partidos que existiam aqui. E a cidade sempre foi marcada por essa dualidade política, e isso reflete até hoje, porque a maior parte das eleições sempre são dois partidos disputando. E na época era muito mais forte, porque as pessoas dos diferentes partidos não frequentavam os mesmos lugares. Tinha um clube para cada partido, um lado da igreja para cada partido, um lado da arquibancada do campo de futebol para cada partido. Então era uma disputa muito acirrada, muito forte mesmo. Então, tinha uma briga muito forte para a emancipação, porque as pessoas que eram a favor da emancipação eram do partido contrário do prefeito de Eruoca, que era onde era a sede do distrito. Então, teve um momento que um homem de Carvalhos, chamado Sócrates Varginha, se tornou prefeito de Eruoca. Então, ele ficou numa situação muito desconfortável, pois ou ele ficava a favor dos carvalhenses para a emancipação, ou então ele ficava a favor do partido dele e da cidade que ele era prefeito contra a emancipação. E isso acabou que dificultou muito. Mas aí houve muito esforço, contou com o apoio de deputados para conseguir a elevação da cidade a município. Inclusive, tem duas histórias interessantes sobre isso, que eles precisavam comprovar que a cidade tinha mais de 10 mil habitantes para poder emancipar. Só que na época a cidade não tinha nem 4 mil habitantes. Então, eles pegaram dias de Semana Santa e dias de festa, tiraram várias fotos para falar que aquele era o cotidiano, que a cidade tinha muita gente, e roubaram os livros de registro de batismo da igreja. Porque se eles pegassem o livro de batismo, ia ver que não tinham 10 mil pessoas que foram batizadas. Então, as pessoas roubaram esses livros para não ter como provar que tinha menos de 10 mil habitantes. Então, a partir disso, de apoio de deputados, conseguiram essa emancipação há 71 anos atrás. Então, isso a gente nota muito bem que não foi um desejo, um movimento popular para a cidade se tornar independente de Eruoca, mas sim uma disputa de interesses políticos. Gente, mas que legal, muito interessante essa história da cidade. E a gente vê, né, que nas Minas Gerais, desde o início, sempre foi muito marcado por essa dualidade, essa divisão, seja ela política, seja ela por questões culturais, como em alguns casos há bandas de músicas que dividem a cidade, questões de esporte. A gente sempre vê ao longo da história de Minas Gerais, né, essas divisões entre os municípios. Isso era uma coisa muito comum. Mas outra coisa que a gente vê que é muito comum na história do estado de Minas Gerais é a questão das construções ferroviárias, né, das estradas de ferro. Você pode falar um pouquinho para a gente qual o impacto da construção das estradas de ferros em Carvalho? Sim, com certeza a estrada de ferro, a passagem da Maria Fumaça aqui causou um sentimento muito forte nas pessoas que moraram aqui. Porque a gente sabe que o trem de ferro, né, foi muito incorporado ao jeito de ser do mineiro. Então, quando o trem passava, era um evento, a cidade se reunia para poder ver o trem passar. E aqui não foi diferente, né? A estrada de ferro foi construída também em 1903, que chegou aqui em Carvalhos, e também era na parte do território onde é o centro da cidade, que foi doado também pela Maria Joaquina. Então, já tinha a estação de ferro e já tinha a igreja também, onde é o centro da cidade. Então, tudo foi se desenvolvendo em torno. Em torno da igreja, em torno da estação de ferro, as pessoas foram construindo suas casas, foram montando seu comércio, porque era onde tinha maior concentração de pessoas e possibilidades também de enriquecer, de conseguir, não enriquecer, mas de conseguir um dinheiro bom para manter o sustento. Então, que a estação ferroviária se instalou aqui,
foi uma ótima oportunidade também para as famílias venderem madeira. Então, muita família conseguiu melhorar muito sua situação financeira vendendo madeira para abastecer o trem, para abastecer a Maria Fumaça para rodar. Então, isso também contribuiu muito com a cidade. Além do desenvolvimento da onde é o centro, de ser mais um elemento para Carvalho poder usar disso para se tornar um município depois, contribuiu muito com essas famílias. E na época da estação ferroviária, onde quando funcionava no seu início mesmo, havia apenas uma rua na cidade, que era a rua que ligava a estação ferroviária até a igreja. Era a única rua e ali em torno era onde tinham as casas e onde tinha o comércio. Porém, um dos chefes políticos da cidade tinha uma mercearia nessa única rua. E tinha muita gente que devia para ele. Então, no que as pessoas tinham que subir a rua para ir para a igreja e assistir a missa, o capitão ficava no meio da rua cobrando as pessoas. Então, as pessoas começaram assim: como que eu vou na missa se eu não tenho dinheiro para pagar e vou ter que passar lá na frente do comércio dele? Então, teve na noite de São João, de madrugada, várias pessoas que deviam ao capitão foram e abriram uma rua pelo outro lado da cidade. Abriram uma rua numa madrugada para poderem ir para a missa sem passar na frente da mercearia do capitão. E essa rua é uma das mais importantes, é muito importante aqui na cidade até hoje, e por muito tempo foi chamada de Rua de São João, por causa dessa história que é bastante interessante. Então não tinha mais apenas uma rua ligando a estação à igreja. Então a estação, assim, a estação de ferro, o trem trouxe muitos benefícios para o pessoal aqui na cidade. Gente, mas que legal, é muito interessante, né? Quando a gente vai conversando e entendendo um pouco mais sobre as cidades, que a gente vai vendo, né, essas diferenças de algumas que eram mais ligadas à agropecuária, a questões da cana-de-açúcar, outras mais ligadas à questão da mineração. E aqui a gente já vê um outro lado, né, que também é tipicamente mineiro, né, que faz parte da história de Minas, que é a questão da estrada de ferro, as ferrovias que até hoje, né, todo mundo, quando pensa em Minas Gerais, em algum momento pensa sobre o trem de ferro. Muito interessante isso, Helena. Agora, outra coisa que eu queria falar com você. E atualmente, como é a cultura da cidade? A gente viu que teve várias coisas que formaram a cidade, mas e atualmente? Quais são os pontos turísticos, as atrações que a cidade tem? Então, atualmente, Carvalhos é uma cidade de maior parte rural. Então, a agricultura e a pecuária são os pontos mais fortes da economia. A maior parte das pessoas vivem de alguma coisa ligada a isso, principalmente ao leite, a plantações também muito forte mesmo. Então, as relações aqui também são muito próximas. As pessoas, assim, a gente sempre mora todo mundo perto, todo mundo se conhece. E é muito forte aqui também até hoje, aquele negócio da troca. Um vizinho te dá te dá uma verdura, outro dá um ovo, outro dá um leite. Que isso é uma coisa que já foi perdida em muitas cidades. E aqui isso ainda acontece muito. Outra coisa interessante também, que às vezes eu falo, o pessoal nem acredita, aqui não tem nenhum tipo de transporte público, transporte coletivo, não entra nenhum ônibus intermunicipal na cidade. Então, o único jeito de chegar aqui ou é de carro, ou é a cavalo, ou de bicicleta, não tem outro jeito. Porque, sim, é uma cidade muito rural, bem mesmo, bastante rural. E a Igreja Católica também tem uma força muito grande na cidade. Ainda tem muitos costumes tradicionais de missas e procissões, novenas que fazem que os vizinhos se reúnem para fazer. Isso acontece muito também. E todas as festas da cidade, elas acontecem em torno de alguma festa de algum santo ou de algum padroeiro. Todas as festas têm alguma ligação religiosa. E essas festas, elas acontecem sempre no estilo tradicional há muito tempo, de barraquinha, de muita comida, dança, sempre tem uma procissão e missa e um forrozinho à noite. Isso toda festa tem. E um forrozinho para esquentar no frio também, porque aqui faz frio a maior parte do ano. Hoje que tá um dia diferente, que tá um pouquinho mais calor. E a maior dessas festas, e essas festas acontecem em vários povoados da zona rural, porque aqui tem várias capelas afastadas e todas elas no dia do santo tem esse tipo de festa. E a maior delas é a festa de São Lázaro, que acontece no mês de junho, que é em homenagem ao São Lázaro da parábola bíblica. E essa festa acontece no povoado chamado Muquem,
porque há 81 anos atrás, 10 anos antes da emancipação, houveram muitos casos de lepra lá nesse povoado. Então, as pessoas fizeram uma promessa para São Lázaro, que é um leproso da Bíblia, para poder acabar com a lepra do município. Então, se juntaram as pessoas de lá para construir uma capela e encomendaram a imagem do santo da Itália, que veio até chegou aqui na Maria Fumaça, disse que foi uma festa quando chegou. E depois disso, contam as pessoas que a lepra acabou no povoado. Então, desde que aconteceu isso, todo ano tem uma festa assim de 4, 5 dias nesse povoado, com muita música, muita comida, muito forró, missa, procissão. Também tem cavalgada, ciclismo, a caminhada da cura, que as pessoas fazem promessa para ir para lá a pé. Então é uma coisa muito forte, vem gente da região inteira. E também a gente tem a festa do dia 12 de outubro, que é a festa da cidade, que é até uma exposição com o torneio leiteiro, que vem gente de todo lado também, que é uma festa muito grande, que além de ser o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é o nome da primeira capela, também é o dia da cidade, que é no 2 de outubro. Também conta com desfiles cívicos e essas coisas do tipo, então são essas duas praticamente maiores festas da cidade. E se for pensar em atrativos, entretenimento que trazem as pessoas para cá, aqui na cidade mesmo não tem muito. O máximo que tem de entretenimento é a pracinha e algumas lanchonetes. Porém, aqui a gente tem muitas belezas naturais. Várias cachoeiras, trilhas, picos para escalada. Então, são essas coisas que atraem as pessoas para cá. Além de poder conhecer também um pouquinho de como que é essa vida muito calma no interior. Então, esses são os atrativos principais. Tem outro costume muito interessante que muita gente não conhece, que é o buscar leite na sexta-feira da Paixão. Que as pessoas saem de madrugada, vão em alguma fazenda ou algum sítio, ganham 1 litro de leite e levam para casa para fazer arroz doce. Então, toda sexta-feira da Paixão, em todas as casas do município tem arroz doce. Até a gente sempre associa arroz doce como comida de Semana Santa. Raramente a gente come arroz doce em outra época do ano por causa disso. E até esse costume, porque na sexta-feira da Paixão as pessoas não trabalham. E também o leite não pode ficar parado dentro da vaca. Isso eu não sei muito bem porquê, mas acontece. Então, os fazendeiros, os donos dos sítios, doam esse leite para fazer arroz doce. Então, esse é um costume, assim, não acontece em tantos lugares, que é bem interessante daqui também. Muito interessante, Helena. Eu, como moradora de Diogo de Vasconcelos, eu sei muito bem dessa realidade, né? Que minha cidade também é do interior, também não chega a ter 5 mil habitantes, e muitas das coisas que você falou aí eu me identifico, né? Que foi minha vivência também. Como, por exemplo, né? Todo mundo conhecer uns aos outros, a questão do ônibus, minha cidade também não tem. Há algum tempo cortaram as linhas de ônibus, porque pela falta, né, de pessoas para circular e fazer uso. Então, assim, a questão da religiosidade, das festas religiosas, isso é muito comum nas cidades do interior, e a gente vê muito isso, né, que a história de Minas Gerais, ela foi sendo criada por algumas bases, né, a religião, a mineração, a questão das ferrovias, e também nesse patrimônio histórico e cultural que a gente tem. Tanto é que os alimentos em Minas Gerais são, né, diferenciados. O queijo, o pão de queijo, o café. Então a gente vê muitas coisas assim típicas que vêm lá desse interior, das pequenas cidades, como você falou, de carvalhos, né, que foram se desenvolvendo e que foram trazendo essa cultura para o Estado. Isso é muito interessante de se falar. Então, Helena, eu gostaria de te agradecer pelas palavras. Foi muito interessante conhecer um pouco sobre Carvalhos. A cidade tem muita coisa legal. Muito obrigada, Mariana. Gostaria de agradecer você também pela oportunidade. E acho muito legal vocês terem gostado. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Continue acompanhando o canal para conhecer essas histórias tão legais que às vezes ficam escondidas sobre essas pequenas cidades de Minas, que tem muito a enriquecer. Então, Helena, muito obrigada. Até mais. Tchauzinho. Tchau!